Hoje a gente vai falar sobre Elantris, que é a primeira publicação do autor Brandon Sanderson, que também é o mesmo autor de Mistborn, né, O Nascido das Brumas, e também do Caminho dos Reis, que faz parte da saga do Stormlight Archive. Eu já li esses dois livros, a gente já inclusive leu eles no Clube do Livro aqui do canal. Tem as discussões completas aí no canal, você pode procurar. E depois eu posso fazer vídeos mais completos sobre eles também. Mas eu quis falar sobre Elantris primeiro, porque ele é um livro de fantasia, mas em volume único. Isso é meio que uma raridade aí no meio de fantasia, que geralmente tem sagas, trilogias, ciclos, né, vários livros ali, e vários outros nomes que os autores dão aí para as suas sagas. E eu gostei bastante desse livro, né, então eu vou fazer aqui um breve resumo da história do livro sem spoilers e também da minha análise, e trazer algumas considerações e reflexões aqui que a gente pode até usar no RPG de mesa. Então basicamente o livro conta a história de uma cidade que se chama Elantris, e daí o nome do livro, e as pessoas que vivem nesse lugar, elas são como se fossem deuses, eles têm muitos poderes, e as pessoas se tornam elantrinos, né, que é o nome das pessoas que vivem lá, de forma aleatória. Você acorda um dia e você percebe que você tá virando, né, a sua pele tá ficando prateada, você tá virando, ganhando poderes. E esse lugar, né, já que esses elantrinos eram semideuses ali, eles podiam usar magia, criar comida, criar bebida, criar riquezas, várias cidades começam a surgir ali ao redor de Elantris. Só que acontece um caos aí, alguma coisa acontece, e um certo dia essa cidade de Elantris sucumbe e com ela todos os elantrinos que viviam ali. A cidade fica suja, os elantrinos viram criaturas que não morrem, né, mas sentem fome, sentem dor eterna, não têm aquele poder de antes. Todo mundo vê isso como uma espécie de maldição. Então a gente passa a acompanhar o livro na perspectiva de um desses elantrinos, alguém que se torna um elantrino nessa época já da cidade suja. Mas a gente também vê o livro de outras duas perspectivas, né? Uma de uma princesa que está ali na nobreza da cidade, e no caso é a cidade não de Elantris, mas uma cidade que continua ao lado ali de Elantris, né? A cidade de Cae, e também da perspectiva de um sacerdote religioso, e que de certa forma é um dos vilões dessa história, que o livro em poucas páginas consegue te dar muito contexto sobre o que é aquele mundo, quais são os poderes que funcionam ali, quais as políticas, quais os reinos, as religiões, e parece que tudo tem uma coesão, sabe? É muito legal isso. A gente vai aos poucos, junto com os personagens, descobrindo as regras de como a magia funciona. E o legal é que a magia aqui tem regras muito claras. Isso é um traço característico do autor. Ele até chama, numa das palestras dele, isso de hard magic, né? A magia mais pesada, assim. Ele explica essas regras. Pra quem gosta de RPG, assim, de mesa, é um negócio, um prato cheio. Esse livro aí vai ter muitas intrigas políticas, muitas reviravoltas. Você tem um romance ali, mais ou menos, no meio do livro, mas que não é aquela coisa chata que fica num romance sem motivo, sabe? Eles têm motivo para aquele romance, isso é muito legal, porque é desenvolvido nos personagens. E eu gosto também que o autor consegue plantar as pistas do que vai acontecer lá na frente, bem antes. Ele vai dando essas pistas de modo escondido ali, e o livro tem muita reviravolta, sabe? Acontecimentos que você não estava esperando e de repente acontecem. E como ele plantou essas pistas antes, não fica parecendo que é aquele Deus Ex Machina, né? Algo que ele tirou da cartola só para resolver a história. E é muito legal, assim, eu acho que esse livro é uma aula de construção de mundo, porque você vê claramente as diferenças religiosas e culturais influenciando no modo que os personagens se desenvolvem e no modo como eles também tomam as decisões dele. E assim, o desenvolvimento de personagens aqui eu acho algo muito bacana, porque ele desenvolve bem esses personagens, apesar do protagonista ali, na minha opinião, ser meio poliana, sabe? Muito otimista sempre vai dar certo, mas até isso ele questiona em certo momento, né? Tem um drama ali interno desse protagonista por conta desse otimismo todo e por que ele tem que carregar esse fardo de ser assim. Eu acho que assim, é um livro que consegue fechar bem a história em um volume único, né? Como eu disse lá no início, é algo raro num livro de fantasia. E o começo dele deu pra mim assim uma vibe bem Maze Runner, sabe? Das minhas leituras ali de 2003, 2015 mais ou menos, que é quando o personagem ele tá num lugar que tem regras desconhecidas, você precisa entender essas regras, como que aquilo funciona, e é muito legal esse início assim, porque dá um ritmo muito bacana pra história. Eu acho que esse é um livro bom pra ser uma introdução para as obras do autor, até por ser volume único mesmo. Tem também, né, uma outra obra também desse mundo que chama Hope of Elantris, né, que não tem em português, infelizmente, que é a Esperança de Elantris. Ele basicamente conta uma história em outra perspectiva de um personagem quase do final do livro, né? Você tem que ler esse conto, o autor recomenda que você leia depois que tenha lido o livro, mas assim, é mais assim um bônus para quem quiser um pouquinho mais daquele mundo, de outros personagens que não estavam na trama do livro principal, sabe? Nada que vai fazer muita diferença no seu entendimento sobre a história, não. É mais para quem gostou mesmo e queria um gostinho a mais. De um modo geral, é um livro que eu recomendo, principalmente para quem gosta de RPG, construção de mundo, mestres aí, né? Mas para quem também quer interpretar magos, bardos, né? Quer entender um pouco mais desse contexto político, como interpretar personagens num contexto político, eu acho muito interessante. E é um livro que eu recomendo, assim, né? E para quem gosta de fantasia, é um prato cheio, né? Eu acho que ele tem uma construção de mundo muito direta, mas bem profunda ao mesmo tempo, né? Que é algo que a gente procura muitas vezes dentro de jogo de RPG, e até mesmo em fantasias, né? Então é interessante essa leitura aí, recomendo demais. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do livro, né? Mas também o que vocês acharam desse tipo de vídeo aqui. Eu falando sobre o livro, falando sobre uma obra, uma resenha mesmo, com minhas reflexões sobre o que eu achei da leitura. Eu tinha feito a pesquisa na barra de comunidade
comunidade, a galera falou que seria interessante, então tô fazendo aqui os vídeos. E se você gosta do conteúdo do canal e quer continuar ajudando, tem um Apoia-se, que é apoia.se/dados críticos, o link tá na descrição. Você pode conferir lá e ajudar e receber conteúdo exclusivo, ter acesso ao nosso grupo de apoiadores, onde a gente roda mesas, conversa com a galera, solta os vídeos lá com antecedência e outras coisas que eu escrevo, tá? Então confere lá, apoia.se/dados críticos, e até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG.